Israel, a quem sirvo, que nos próximos anos nem orvalho nem chuva cairão, a não ser quando eu disser. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-se daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, que fica perto do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que o sustentem ali. Então Elias fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que fica perto do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia a água do ribeiro. E passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha caído chuva na terra. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, já foi ministrados louvores aos nossos corações. Ó Deus, que nessa noite o Senhor manifeste mais e mais a tua presença sobre este lugar, sobre essas vidas. Senhor, estamos aqui num culto de cura e libertação. Declaramos sobre este lugar vidas curadas, vidas transformadas. Em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, nós declaramos a tua graça e a tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor possa me usar como canal de bênção. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para a Bíblia, estamos aqui diante do profeta Elias. Então aí começam as profecias de Elias. Elias começa a profetizar ali. E a Bíblia nos conta que ele foi até Acabe e ele profetizou que não iria chover. Então, a Bíblia está nos revelando, está nos contando passagens. Você vai ver aí no livro de Reis muitos milagres, muitas coisas que Elias fez. Então ele profetizou que não ia chover. E veio a palavra do Senhor e disse a Elias: olha, vai para lá, vai ficar junto ao ribeiro Querite, que fica perto do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que o sustentem ali. Depois de uma profecia dessa, o Senhor pediu para que Elias saísse de cena. O Senhor falou com que Elias: olha, sai de cena. Agora é o momento de você ir e ficar guardado no lugar. Mas escute isso, Elias. Eu já ordenei aos corvos. Eu já ordenei aos corvos que te sustenta. Então, antes de Elias chegar aonde ele tinha que ficar, Deus já tinha providenciado o alimento. Deus já tinha providenciado o cuidado. Então eu quero que você entenda isso. Antes da dificuldade chegar, antes da situação contrária chegar, Deus já preparou o escape para você, para sua casa e para a sua família. E se for preciso ele levantar corvos para te sustentar, ele vai levantar. O que eu entendo? Se for preciso Deus levantar o ímpio para te abençoar, Deus vai levantar o ímpio para te abençoar, porque dos seus ele cuida. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos essas profecias. Elias foi lá e declarou: não vai chover nesse negócio não. Está cerrado o céu. Não vai chover. Profeta. Profeta que é profeta sabe do seu chamado. Profeta que é profeta conhece a unção de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia vai nos revelar, a Bíblia vai nos contar que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi junto ao ribeiro do Querite. Só que eu fico imaginando, Elias ali já começou a ficar folgado também. Homem de Deus, profeta de Deus, de repente junto ao Querite, junto ao ribeiro, sabe, está tudo certo. Corvo sustentando, quer mais o quê? Mas de repente secou também. O ribeiro secou, claro que iria secar. Se não tinha chuva, claro que iria secar. Ou seja, ele começou a viver aquilo que ele tinha profetizado, que não iria chover. E de repente ele se encontra nessa situação, o quê? Secou o ribeiro. É tipo assim, Deus dizendo para mim e para você:
Você está acomodado demais nesse lugar. Eu vou mexer o negócio aí para você sair da onde que você está, do comodismo. E às vezes Deus faz isso com a gente. Então quando nós vamos lendo a palavra, quando nós vamos meditando na palavra do Senhor, nós vemos tudo aquilo que Deus levantou um homem, como eu e você, sujeito a todas as paixões carnais, sujeito a toda dificuldade. Deus foi lá e levantou um homem com coragem, com ousadia. Mas para tudo isso acontecer, Elias se colocava na dependência de Deus. A Bíblia vai nos dizer em 1 Reis 18, olha no capítulo 18. Elias apresenta-se a Acabe, lá no versículo depois 17, Elias e os profetas de Baal. Elias desafia os profetas de Baal. Eu acho interessante essa passagem. Porque a Bíblia vai nos contar que Israel estava vivendo um momento de idolatria muito grande. Jezabel estava fazendo tudo quanto é trem. E Acabe, que era o rei, conhecia a Deus. Mas ele deixou ser levado por Jezabel. E a Bíblia vai nos revelar que chegou uma certa feita que Elias foi até Acabe, se apresentou a Acabe. E ali ele fez um desafio com os profetas de Baal. Pouquinho. Tinha pouquinho. Só um tantinho assim de profeta de Baal. No versículo 17 do capítulo 18 diz assim: quando Acabe viu Elias, lhe disse: você é o perturbador de Israel? É você que está causando a contenda aí, ô Elias? Elias não estava causando contenda nenhuma, ele estava batendo de frente com o pecado. Ele estava batendo contra o pecado. Ele dizia: ó, está errado. Essa mulher tua aí, ó, essa Jezabel aí, ó, é idólatra. Levando o povo de Deus a se tornar idólatra também. Então Elias pregava contra o pecado. Elias falava tudo de errado que aquele povo estava fazendo. E no versículo 17 do capítulo 18 diz assim: e quando Acabe viu Elias, lhe disse: você é o perturbador de Israel? Então Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas você é a casa de seu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor, seguiram os balins. Ou seja, você, mas você e a casa de seu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor. Então não vem jogar para cima de mim não, Acabe. Você está fazendo tudo quanto é trem de errado aí, quer jogar em cima de mim? Quer jogar o pecado sobre mim? Não, é você e sua casa, a casa do seu pai. E a Bíblia nos conta que aqui começa o desafio. Elias desafia, olha que interessante: agora ordene que todo Israel se reúna a mim no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Rapaz, ele já intimou uma tantada. Vamos intimar esse tanto de profetas aí, vamos ver. Vamos ver qual Deus responde. O cara estava cheio da graça. O homem estava cheio da presença de Deus. Mas a pessoa que faz isso é uma pessoa que tem uma vida na presença do Deus vivo. É uma pessoa que busca, que jejuma, que consagra, que passa tempo com Deus e que é dependente de Deus. Aí Deus dizendo para mim e para você: Elias era um homem comum, mas tinha uma unção diferenciada sobre a vida dele. Porque ele buscava. Ele passava tempo com Deus. Nós dizemos assim, ó: eu quero ser usado nas mãos de Deus. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma tocha. Mas não busca. Não ora, não jejuma, não consagra, não lê a Bíblia. Aí quando tem um culto que tem um movimento, o Espírito Santo começa a tocar pessoas, e você diz: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para ficar só para você? Elias, ele apregoava a palavra.
Elias, ele falava do amor do Senhor. Elias dizia: olha, está todo mundo no pecado. É necessário se converter dos seus maus caminhos e se derramar na presença do Deus vivo. Quando olhamos para a palavra, a Bíblia vai nos dizer, Jesus dizendo: olha, não tem 3 caminhos. Não existe 3 caminhos. Existe apenas um caminho. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo. Então só tem um caminho para você chegar no céu. E às vezes nós estamos deixando ser levado pela aparência do mal. E a Bíblia está dizendo para nós fugir de toda a aparência do mal. Se olhou e falou: rapaz, esse trem está estranho, parece que é do mal, do maligno, não sei, o negócio foge da aparência do mal. E a Bíblia nos conta. Então Acabe convocou todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se aproximou do povo e disse: até quando vocês oscilarão entre os dois lados? Olha que interessante. Se o Senhor é Deus, siga-no. E se é Baal, siga-no. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias desafiando: tá bom. Se Deus responder, vocês vão seguir Deus. Mas se Baal seguir, tudo bem, vocês podem seguir. Se Baal responder. E aí começou: agora, tragam agora 2 bezerros, escolha para si um deles, divida-no pedaços e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Elias estava cheio da graça até o tutano. O cara era invocado. Não tem que colocar fogo. Não, mas como que vai consumir esse holocausto? Não tem que pôr fogo, não. Olha isso. Isso é interessante. Porque Elias fala: não tem que colocar fogo. Não lhe coloquem fogo. E eu preparei o outro bezerro e porei sobre a lenha. Mas também não lhe colocarei fogo. Elias dizendo: ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pôr sobre a lenha. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. Tudo bem? Tudo certo? Ele desafiando os profetas. Tudo ok? Tudo ok. E a Bíblia nos conta, para a gente ir pulando. A Bíblia nos conta que os profetas de Baal começaram a gritar. 26 diz: ah, Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, nem que respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles e gritem mais alto, porque ele é um Deus, pode ser que esteja meditando. Elias começou a zoar a fé deles, dizendo assim: oh, grita mais alto, Baal não está ouvindo. Não, está muito pouquinho, grita mais. Uma pessoa para fazer isso, ela sabe quem ela é no Senhor. Uma pessoa para declarar dessa forma, como esse homem declarou, ela sabe que ela não é qualquer pessoa. Ela sabe que ela foi chamada, escolhida pelo Deus vivo. E Elias continuava. Ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo. Olha, talvez o seu Deus aí, ó, Baal, está dormindo, vamos gritar mais alto. E eles gritavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lanças. Olha isso. Os profetas de Baal começaram a se cortar, porque o Deus deles não respondia. E passado o meio-dia, eles continuaram profetizando até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo aproximou dele. Então restaurou o altar de que estava quebrado. Primeiro, o altar estava quebrado, o altar estava sujo. Elias disse: ó, primeiro vamos restaurar o altar. Porque para Deus responder, o altar do seu coração precisa estar restaurado, limpo. E a Bíblia nos conta que Elias fez isso. Pediu para restaurar
porque estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta ao redor do altar, na qual poderia ser semeada 2 medidas. Então, o que você precisa estar lá também? Ele edificou o altar em nome do Senhor. Não estava bom, não. Elias falou: vamos botar água nesse negócio. Gente, não chovia há muito tempo. Elias tinha profetizado que não chovia, que não ia chover, e não choveu. O céu estava cerrado. Sobre uma palavra de Elias, não chovia há muito tempo. E ele faz esse povo buscar água ainda. Imagina esse povo buscando água para colocar. Não, mas esse cara é muito assim, arrogante, por exemplo. Como ele manda ainda buscar água, ainda vai colocando. Ele é louco, ele está doido. Não está bom não, ele vai colocar água em volta do altar. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: primeiro, você vai consertar o altar na sua vida nessa noite. Quantos altares nós temos colocado no nosso coração que não é feito para o Senhor? Quantos altares têm crescido dentro de nós? E que sem perceber, esses altares estão criando lugares dentro de nós, tomando o lugar de Deus. Talvez seja dinheiro, ganância, relaxo. Sério, isso assim? Sabe, colocamos todas as coisas à frente, antes do Senhor. Deus está dizendo: não, eu sou primícia na tua vida. Como você quer que eu responda com fogo se o altar está desarrumado? Se o altar está quebrado? Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você conserte o altar na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha. Ele disse: encha de água 4 cântaros e derramem sobre o holocausto. Não estava bom não. Não estava bom só colocar lá, não, mas derrama esse trem também. Olha isso. Então disse: enche 4 cantos com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. A lenha ficou molhada. Como que ia pegar fogo? Eu e você precisa entender que Deus é Deus de provisão. Que quando nós estamos no propósito, quando nós estamos firmes, Deus faz a obra, Deus restaura e Deus faz. Pula, Humberto. Não, deixa aí mesmo. Não volta. Disse ainda: faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. Tá, vamos olhar uma vez, não vamos olhar 2. Vamos olhar 3, simbolizando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos derramar água aí, simbolizando a Trindade. Olha que interessante isso. Que coragem, que audácia. Pode pular, Humberto. Não, Leandro, tá lá. Pula ali. E a água escorria do altar e enchia também a valeta aberta. Vai. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Leandro, pega na NBV, é isso? Agora até... Coloca lá para mim essa versão. É essa que tá? Ah, desculpa, foi mal. Não é essa versão que eu quero, não. Eu quero a outra. Coloca outra aí que está diferente. E que conforme a tua palavra fiz, tem outra tradução. NVI. É a mesma, Lê? No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fico
conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Ele puxou responsabilidade para ele. Sabe, quando eu olho, eu vejo um homem cheio de Deus, mas sujeito a tentações, a dificuldade como eu e você. Mas ele desafiou esses profetas. E a Bíblia vai nos dizer, segue-lhe. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Pode seguir. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Volta. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto. O fogo do Senhor desceu, queimou o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Tudo foi queimado, porque veio o fogo do Senhor sobre aquele holocausto. Ou seja, veio a resposta de Deus, provando para aquele povo que quem era Deus naquele lugar. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: se tu deixar, se tu permitir, eu derramo fogo do céu, alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança a tua herança, porque ainda eu sou Deus de Israel. As promessas sobre Israel continuam de pé. Se você for estudar tudo aí, você vai entender que todos os profetas de Baal foram mortos. Mas o que eu quero que você entenda nessa mensagem hoje é essa unção. Elias, ele fez muitos milagres. Mas o diferencial na vida de Elias não eram os milagres que ele fazia, mas uma vida voltada para o Senhor que ele tinha. A unção diferenciada que estava sobre a vida de Elias não era o paletó, não era talvez o tênis de marca, o sapato de marca, sabe, o vestido de marca. Não, o que estava sobre Elias, eu conjecturando e puxando para os dias de hoje, porque as pessoas olham para a pessoa, se ela estiver bem vestida, ok, tem unção. Aí, talvez chegue a irmãzinha, o irmão mais simples, a pessoa não dá nada. Mas eu quero dizer para você que o diferencial está sobre a vida da pessoa que tem intimidade com Deus. É legal vestir bem? Claro que é. É legal calçar bem? Claro que é. Mas às vezes nós julgamos, olhamos, será, meu Deus? Ontem eu estava na cidade de Paranaíba ministrando. E algumas irmãs foram comigo. E nós chegando lá, nos perdemos um pouco. Porque nós íamos para um lado, era para o outro. E assim ia. Mas encontramos. E nós ministramos sobre aquele lugar. Um final de campanha. E eu dizia com aquelas pessoas. Eu dizia para aquelas pessoas, falando o seguinte: que o fogo só vai continuar aceso sobre a nossa vida se nós colocarmos lenha. Então Levítico vai dizer isso para nós, 6:13, que o fogo continuará aceso. Mas para esse fogo continuar, a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos colocar lenha, porque era isso que estava em Levítico. Era a lei do holocausto. Então, a noite inteira, o sacerdote tinha que ficar colocando lenha, porque o fogo não podia se apagar, porque o sacrifício, ele tinha que consumir até de manhã. E eu já ministrei aqui, nesse lugar, sobre isso. A cinza do nosso coração, que faz com que a gente fica estagnado, não sai do lugar. Elias buscava o Senhor o tempo todo. Mas Elias também teve medo, ele fugiu. O mesmo Elias que foi lá e desafiou o profeta, os profetas de Baal, ele fugiu. Então, se nós continuar lendo, você vai ver que ele teve medo. Ele fugiu de Jezabel. Um homem usado. Aí você olha e fala: rapaz do céu, que dificuldade, que luta que eu estou passando.
Mas eu quero dizer para você continuar firme, porque Deus honrou a vida de Elias. O homem foi uma benção. Por isso o nome dele está aqui na Bíblia. Você vai ver tantos milagres que esse homem fez. E quando nós olhamos para dentro de nós, não, irmão, eu tenho vontade de ser assim, olha, eu oro para Deus me usar assim. Eu oro, sabe aquela pessoa que talvez você vê lá no Instagram, no YouTube, que você assiste um pastor ou uma pastora e você olha e você admira e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser desse jeito. Deus quer fazer isso na tua vida. Mas para isso acontecer depende de mim e de você. Missionária, tem tantos erros, tenho tantas falhas, todos nós temos. Tem até uma palavrinha que o povo liberou aí no Instagram, Facebook. Lendo a Bíblia encontrei muitos erros. Na onde? Em mim. Porque a Bíblia é perfeita, a palavra do Senhor é plena. Então quando você abre lá em 2 Reis, capítulo 2. Olha em 2 Reis, capítulo 2. Elias fez muitos milagres. Deus usou a vida de Elias poderosamente. Quem foi Elias, missionária? Alguém que Deus levantou naquela época, naquele tempo, com autoridade, com ousadia, para pregar contra o pecado, para profetizar milagres, de vida ser tocada, vida ser transformada. O mesmo Elias que orou e o sol parou. O mesmo Elias que Deus usou ele, aleluia, para destruir os profetas de Baal. Não choveu. Elias orou e não choveu. 2 Reis, capítulo 2. Elias é elevado aos céus. E quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho do céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eu quero que você entenda essa parte aqui, que Elias começa a conversar com Eliseu, dizendo, olha, tu vai ficar. E Eliseu dizia, não vou ficar não. Não, mas tu vai ficar, né? Não vai dar, você tem que ficar aí. Eliseu se tornou o sucessor de Elias. No versículo 6, e Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que não o deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e passaram à frente deles, ao longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou a sua capa, dobrou e bateu nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Pouquinho a unção de Elias. Catou a capa. Eu fico imaginando Elias. Lá no passado, Moisés, toca nas águas. Ah, por que está clamando a mim, ô Moisés? Fala para esse povo marchar, toca nas águas. Fico imaginando, conjecturando, assim como o pastor Celino falou aqui esses dias. Elias já tinha um exemplo lá atrás. Moisés bateu o cajado e as águas se abriram. E a Bíblia nos fala agora que Elias pegou a sua capa, dobrou e tocou. E não é que o rio abriu? Se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Isso é maravilhoso. E depois que eles passaram, Elias disse a Eliseu, peça-me o que quer que lhe faça, antes que eu seja levado de você. E Eliseu diz, peça que me dê por herança, porção dobrada do seu espírito sobre mim. Ô Elias, eu te acompanho, eu vejo tudo que Deus já usou a tua vida para fazer. Rapaz, eu quero porção dobrada desse negócio. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo sobre a minha vida. Rapaz, Eliseu não é besta, não. Ele não pediu qualquer coisa, não. Ele sabia que Elias era homem de Deus. Você precisa entender que você precisa encostar em pessoas de Deus. Você precisa andar com pessoas de Deus. Às vezes fica andando com uma pessoa que é fofoqueira, linguaruda,
gosta de falar de todo mundo. Às vezes você está andando com pessoa murmuradora que reclama de tudo, reclama do cabelo, reclama da saia, reclama disso. Irmã, vigia, cola em alguém que ora mais que você, cola em alguém que faz mais campanha que você. E a Bíblia nos conta que Eliseu pediu isso. Eu quero porção dobrada desse negócio. E Elias respondeu, o seu pedido é difícil. Se você me vir, quando eu for levado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. O Eliseu, se você me ver, eu subindo, a porção dobrada é sua. Mas se você não ver, não é seu. Sabe o que eu vejo? É insistência. Porque quando você vai para esse capítulo, no início, quando nós olhamos no início de capítulo 2, 2 Reis, começa Eliseu tentando convencer Elias que ele ia junto. Não, onde você for, eu estou junto. Não, Eliseu, fica aí, eu preciso então. Não, eu vou estar junto. Não, mas Eliseu, olha, não vai dar para você ir não, estou nem aí, estou junto. Rapaz, homem de Deus, eu não vou colar, mas estou colado. Não, mas Eliseu, vamos fazer o seguinte, você fica enquanto eu vou lá. Não, não tem acordo. Eu vou junto. Se Deus tem alguma coisa que você fazer na sua vida, vai fazer na minha também. Porque vai pegar em tu, vai pegar em mim também, mas eu estou junto, eu vou. E a Bíblia nos conta que assim se fez. E quando eles iam andando e falando, um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. Que visão poderosa, maravilhosa é essa? Um carro, carruagem de fogo veio buscar Elias. Isso é loucura, para quando a gente fala, as pessoas vão falar, rapaz, esses crentes é tudo louco. Agora acredita que vem uma carruagem do céu, de fogo, e busca o homem. Não, está tudo errado. É a Bíblia, eu creio no que está escrito. Se está escrito na Bíblia, eu creio. E a Bíblia nos conta que essa carruagem veio e levou Elias. E Eliseu viu. E quando Eliseu viu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então pegou as suas próprias roupas e rasgou-as em 2 partes. Também pegou a capa de Elias, que caiu dele. Voltou e parou na margem do Jordão. Agora é tudo ou é nada. Talvez no coração de Eliseu olhasse e agora, como é que eu faço? O homem fez, o homem bateu a capa e abriu. Eu pedi porção dobrada. O profeta falou que se eu visse ele subir, eu tinha recebido já essa porção dobrada. É Deus dizendo para mim e para você, quantas palavras, quantas profecias já foram liberadas do altar para a sua vida? Quantas palavras já foram liberadas que você é uma benção, que Deus tem um chamado, que Deus tem uma chamada na sua vida? Quantas palavras foram liberadas que Deus já curou, que Deus já tocou em você, que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai transformar na nova caminho? Será talvez? Eliseu não fez assim. Eliseu creu, Eliseu tomou posse. Ele disse, Elias foi usado, eu pedi porção dobrada e eu vou receber. Deus dizendo para mim e para você, te trouxe aqui nesta noite, aleluia, aleluia, para te revestir dessa capa de unção, capa de autoridade, capa de ousadia, que você não será o mesmo. Chega de mesmice na sua vida espiritual. Oh, aleluia. Estamos vivendo um esfriamento espiritual nas igrejas. Estamos vivendo um momento muito crítico da igreja, onde as pessoas não creem mais, onde as pessoas não buscam mais. Hoje tudo que as pessoas querem é status. Sabe tudo? A Bíblia vai nos dizer, olha, não ajunteis tesouro na terra. Ah, missionária, quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode. Missionária, quer dizer que eu não posso conquistar? Pode, deve. Se a Bíblia está dizendo que está feito, está consumado. Deus já te entregou bênção, vitórias.
Não, porque do jeito que a senhora fala, missionária, parece que eu não posso mais sonhar, que eu não posso mais trabalhar. Não, você precisa trabalhar. Sonha. Vai começar uma campanha aqui. Restaurando meus sonhos que foram abortados. Restaurando meus sonhos. Não é restaurando, é outro nome, né? Ressuscitando meus sonhos e projetos que foram abortados. 3 dias de campanha, 19, 20 e 21, é isso? 19, 20 e 21, vai começar essa campanha poderosa aqui na igreja. Sabe, às vezes nós estamos deixando de sonhar e de buscar. Você vê o ímpio projetando, sonhando e tal. Começa o ano, eu estou com um projeto assim e tal, e parará. Não, missionário, mas tem condições. Pelo menos está sonhando. O que é que Deus faz, mas nem sonha? Nem verbaliza o sonho, nem projeta. Eu fico imaginando Eliseu, olhando para a capa, caiu, peguei. A unção está sobre a minha vida, agora o negócio é comigo. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa dificuldade, quando nós olhamos para a nossa situação, nós dizemos que não podemos. Que estamos limitados, nós mesmos estamos limitando Deus. E sendo que nós servimos um Deus ilimitado, não tem limites para o seu poder. Eu não sei se foi o irmão Anísio que colocou lá no grupo dos obreiros, mas uma mulher dizendo, tem dia que você tem que contar a sua história para você mesmo. Ser missionário, tem dia, isso mesmo, que você vai ter que olhar e dizer, opa, Deus me tirou de lá. Olha quantos milagres Deus fez isso. Começa a contar para você lembrar. Leandro, deixa no jeito aquele louvor da Valesca Maísa ou Maísa Valesca, não sei. Não me deixe esquecer, eu acho que é isso o nome. Deixa aí, mas não é playback não, amado. Deixa eu cantar. Nós só estamos ensaiando ele, uma hora nós canta. Por quê? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez. Hora que o trem está feio, tá ruim lá para você, você mesmo vai profetizar sobre a tua vida. Opa, Deus fez isso na minha vida. Lembra aquele dia, meu Deus do céu, as portas estavam tudo fechadas, Deus foi lá, abriu, né, Senhor? O Senhor abriu. Lembrei, Senhor, estou lembrando ainda. Estou aqui, Senhor, meu Deus, mas que dificuldade que está. Opa, mas eu lembro do livramento que Deus me deu. Aquele Senhor, obrigado, papai, estou aqui porque o Senhor me livrou. Eu dizia ontem em Paranaíba, cara, eu era muito improvável. Nossa, quanto é trem ruim. E Deus mudou a história. Mas tem dia que é isso mesmo, eu preciso lembrar. A minha alma, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Só porque tem momentos difíceis que você vai passar e dizer, não dá. Eliseu, sucessor de Elias. Ele poderia falar, não, está tudo certo, acabou o ministério, está tudo ok, vou me levantar nessa guerra. Nada, rapaz. O homem já foi levado para o céu e está tudo certo. Mas não. Eliseu disse, olha, eu quero porção dobrada sobre a minha vida. É Deus dizendo para mim e para você, você tem pedido porção dobrada sobre a tua vida? O que você tem buscado de mim? Ou você quer viver nessa mesmice e continuar do mesmo jeitinho, espiritualmente? Ai, senti um arrepio que está tudo bem, missionário. Era a presença do Espírito Santo e está tudo certo. Não, está tudo errado. Tem que pedir experiência com Deus, sim. Ah, missionário, mas se eu ver alguma coisa, dá um medo, dá nada. Sabe, estamos vindo na igreja. E Deus não quer que você só venha na igreja. O Senhor quer que você seja a igreja. O Senhor está dizendo para mim e para você, olha, eu tenho o melhor para você. Eu quero derramar toda sorte de bênção, de vitória sobre a tua vida, porque isso eu já fiz. Mas você precisa tomar posse. Você precisa se levantar, sair dessa mesmice, sabe? Desse estacou aí, não sai daí. É Deus dizendo para mim e para você, eu quero te levar a outro nível. Mas até quando?
Até quando nós vamos nos conformar? Até quando? Não, está tudo certo, missionária. É uma correria. Missionária é uma dificuldade. Ai, missionária. Eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs que faz academia. Eu louvo a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque eu vejo que você é determinado. A gente sempre vê a Ayla aqui caminhando. Tem dia que ela posta lá 3, 4, 5 quilômetros. Só de olhar assim já me deu até uma leseira. Meu Deus do céu. Mas nós vamos chegar lá nesse nível, irmão, em nome de Jesus. E hoje eu conversando no meu trabalho, uma pessoa sedentária, tipo assim, se ela corre ali na esquina, uma pessoa que não tem costume correr, não faz uma esteira, nada, a gente mal chega naquela esquina. Quando eu estou fazendo caminhada com meu esposo, que nós vem aqui, eu moro lá perto da feira. E quando nós vem aqui na minha mãe, que é Vila Pernambuco ali, para baixo da antiga Adriele, na hora de vir, vem até bem, né, amor? Mas na hora de voltar, nós já volta, né? Assim, claro, né? A pessoa sedentária. Meu marido sempre fez academia, parou agora. Mas nós estamos tentando, ele tentando voltar e eu tentando começar. Toda semana eu estou começando. Como diz o professor, Ana, toda semana você começa, toda semana eu começo. Então, assim, eu não vejo que a academia é só para o corpo. Hoje em dia não é mais. Os próprios médicos estão recomendando. E eu sou uma dessas pessoas que a médica recomendou. Você é sedentária, come mal, eu também preciso esculachar. Né? Já falei em cima do altar, a pessoa esculacha que a gente come mal, mas não é todo dia que dá para comer em casa. Não é todo dia que dá para a gente fazer uma refeição em casa, é uma correria, mas enfim. Então, se nós cuidamos do nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo. Então, se a gente não cuida do corpo, quer fazer uma caminhada, uma boa alimentação, uma boa refeição, a mesma coisa é espiritual. Porque se nós não estamos cuidando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, esse dia eu falei para o pastor, pelo amor de Deus, fala para mim, só para descontrair um pouquinho, fala para mim qual a dieta, o que a senhora está fazendo, que a senhora está emagrecendo desse tanto. Vou te mandar, a hora que ela mandou, perdi a graça. Irmão do céu, não, perdi. Falei, pastora, não vai dar. Não vai dar, não vou conseguir acompanhar. Ana, oro, jejum, consagro, busco a presença de Deus, leio Bíblia. Mas em relação a isso, eu não sou determinada nesse sentido. Irmão, hoje nós faz a caminhada. Amanhã, a hora que a gente chega do serviço, a gente já quer sentar, a gente já quer ficar quieto. Sabe, aquele negócio. Mas nós estamos, assim, trabalhando a mente, o coração e o corpo, que nós vamos entrar nessa academia. Vai ser benção. Mas por que você está falando tudo isso, missionária? Porque na vida espiritual é dessa forma. Nós não estamos, sabe, com essa determinação, talvez, que eu faça uma academia. Não estou criticando, estou falando para você que eu tenho que entrar. Fica tranquilo que nós vamos. Quem sabe, nós empolga, vai lá onde você está, que talvez você me empolga. Aí eu olho e falo, yes. Né? Ela está empolgada, mas não queira me matar, não sei quantos quilômetros correndo, irmão, porque senão você vai ter que chamar o SAMU. Né? Eu assim, gente, acorde a missionária. Foi arrebatada, é porque não caminha, gente, não corre. Aí acho que foi arrebatado, mas não é. É porque a pessoa é sedentária. Então você precisa sair desse comodismo. E o pastor orou, glória, estou na benção. Missionária aí, Satanás passar na minha frente. Missionária do céu, estou cheia da graça. É hoje, missionária. Quando é amanhã a gente vê a pessoa. E aí, irmão, como é que... Ixi, irmã, se eu te contar. Eliseu podia ter feito desse jeito. Falou, não, se eu te contar, não é que Deus arrebatou mesmo? Levou Elias. E agora, Eliseu, não quero mexer com esse povo, não. Não. E aí, irmã, como é que está a sua casa? Sua filha? Estou numa luta. Estou numa prova. Já pensou se Eliseu olhasse e falasse, não, rapaz. O povo estava querendo aí matar Elias, que fez tudo isso, e eu? Não. Eliseu tomou a responsa para ele. Já catou essa capa, mandou no rio. Olha isso, gente. Versículo 13. Também pegou a capa de Elias que caiu dele. Voltou e parou na margem do Jordão. Ele parou e deu uma olhada e falou, rapaz, assim como eu vi, eu vou voltar. Tudo bem que agora não tem
o Elias aqui do ladinho. Mas a capa dele caiu, a unção está sobre mim, agora é comigo. É Deus dizendo para mim e para você. Você não precisa ninguém ficar profetizando sobre a tua cabeça. Você não precisa ninguém ir lá na tua casa, orar na tua casa. Porque você é profeta de Deus, você é bênção de Deus. É você que vai orar, é você que vai expulsar todos os cães de lá. É você que vai declarar que a sua casa é abençoada, que os seus negócios é abençoado, que você está curado, que você está curada. O negócio é com você. Pare de terceirizar aquilo que é para você fazer. Precisamos parar de terceirizar. Ah, não. Ô Cecília, canta aquele louvor na vonada, dá certo lá na voz da Poliana. Isso é exemplo. Não, Cecília, é contigo o negócio. Cecília vai pregar lá no Aporé. Vou nada? Vai. Já estou profetizando, em nome de Jesus. Que ela já pregou uma vez, aí ela prega lá de novo, depois ela prega aqui. Então precisamos parar de terceirizar aquilo que é para mim e para você fazer. Ô, irmã, vamos fazer uma campanha, ok. Mas às vezes a gente está lá se derramando na presença do Senhor, buscando, orando, jejuando, consagrando, a pessoa está debaixo do coberto, dormindo. Irmã, a senhora ora por mim nessa situação, mas a própria pessoa não está orando. Então a responsabilidade é contigo, o negócio é contigo. Ah, mas Deus vai mudar, vai. Mas você precisa pegar e se colocar e dizer assim, é comigo o negócio. Deus está falando comigo esse negócio. Então a Bíblia nos diz que também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando se parou à margem do Jordão. Segue. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado. E Eliseu passou. Aonde está o Deus de Elias? Ele não estava desafiando Deus. Mas ele estava falando com Deus e dizendo, ó, o mesmo Deus que estava com Elias agora é comigo. A responsabilidade, a capa é minha. A unção está sobre a minha vida. A presença está sobre a minha vida. Então o Senhor está dizendo, olha, se levanta desse lugar aí que você se colocou. Você mesmo se colocou nesse lugar. Que lugar é esse, missionário? Um lugar sem esperança. Um lugar sem acreditar que você pode. Que lugar é esse, missionária? O lugar que você olhou e disse que não dava mais. Um lugar que você olhou e disse, a medicina falou que não vai dar. É assim mesmo. Tem que acostumar com o negócio. Você vai sair desse lugar nessa noite em nome de Jesus. E você vai se posicionar. Porque essa capa, ela representa autoridade. Essa capa de Elias está representando unção. Elias, uma unção diferenciada. Então eu e você precisa entender que hoje essa capa, ela é colocada sobre mim e sobre você. Não capa de aparência do crente certinho. Não a capa de aparência que as pessoas olham e está tudo bem. Sabe aquela capa que aqui dentro da igreja é aquele crente cheio de graça, cheio de unção, cheio da graça, da presença de Deus vivo. Não, nós estamos falando de capa que camufla tudo aquilo que não presta. Eu estou falando de uma capa que é derramada sobre a sua vida hoje, que vai consumir tudo aquilo que não presta. E você vai se posicionar, você vai se colocar diante de pé nessa noite, aleluia, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu aceito o seu chamado. Eu aceito a tua unção. Eu aceito a tua presença. Oh! Eliseu voltou. Olha que interessante. Os discípulos dos profetas que estavam à frente de Jericó viram isso e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu.
As pessoas têm mania de confundir aqui. Que espírito é esse, missionário? Acho que é o espírito do Elias que subiu, mas o espírito ficou. Nós estamos falando de Espírito Santo, presença. O mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias, repousa sobre a vida de Eliseu. Ou seja, o chamado continua. É necessário Deus usar profetas nessa terra. E a Bíblia nos fala. E lhe vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir para procurar o seu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum dos montes. Mas a Bíblia vai nos dizer: não envie ninguém. Eliseu dizendo. Mas eles insistiram, até que constrangido lhes disse: podem enviar. E enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias, porém não acharam. Claro, Elias tinha sido arrebatado. E os homens da cidade disseram a Eliseu: esta cidade é bem localizada, como meu senhor vê, porém as águas não são boas, e a terra é estéril. E ele disse: traga-me um prato novo e ponha sal nele. E o trouxeram. Aqui começa o ministério de Eliseu. Assim aquelas águas ficaram puras. Voltando, versículo 21. Então ele foi à fonte das águas, jogou o sal nela e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Assim aquelas águas ficaram puras até os dias de hoje, conforme as palavras de Eliseu. O que você quer dizer com isso, missionária Ana Lúcia? Que a unção que estava sobre a vida de Elias, ela continuou sobre a vida de Eliseu. Eliseu se tornou boca de Deus naquele lugar. Talvez as pessoas dizendo: agora não temos Elias, mas tinha Eliseu, o sucessor. A pergunta que não quer calar nessa noite: você vai querer essa capa de unção, de graça ou não? Tá, recebi essa capa, missionária, de presença de Deus. O que você vai fazer? Para que você quer ela? O que você vai fazer depois disso? Eu quero receber, tarará, eu quero falar em mistério, missionária. Para quê? O que você vai fazer depois? A gente vê na igreja, nas igrejas do Senhor, muitas pessoas que já foram chamadas, muitas pessoas que já pregaram, muitas pessoas que já foram ungidas pelo Senhor, de repente, pararam no tempo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: essa noite é noite de renovo, de restauração. Essa capa de unção de graça, ela recai sobre a tua vida. Você precisa se posicionar. Elias e Eliseu, homens de Deus, que Deus levantou para fazer a diferença nessa terra. Mesmo que venha a escassez, mesmo que venha a dificuldade, você precisa continuar crendo. Você precisa continuar crendo no cuidado e no mover e no prover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque Deus, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia vai nos dizer que Deus fez todas as coisas. Que você é do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Salmo 139. Aleluia, Jesus. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe conheces o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Como fugir de um Deus desse? Para onde ir? O que fazer? Senhor, Tu me sondas, me conheces. Sabe, até mesmo os nossos pensamentos, que nós só pensou, mas Deus já viu os nossos pensamentos. O Senhor conhece cada coisa. O Senhor é perito em mudar a situação. Fecha teus olhos um minutinho. Oh, glória. O que você precisa? O que você precisa do Senhor nessa noite? Por que você veio? Por que você deixou a sua casa?
O que você precisa de Deus? Nós precisamos clamar pela misericórdia do Deus vivo. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor para conosco. Porque os dias estão passando. E nós estamos deixando os dias ir, deixamos de orar, de buscar e de meditar na palavra do Senhor. Deus quer te usar como usou Elias e Eliseu. Deus quer levantar você com poder, com autoridade, com ousadia. Quem está lá atrás? Apaga as luzes aqui para mim. Fecha teus olhos. Apaga lá. Fica com os olhos fechados. Não põe esse louvor ali na... Pode pôr, Lê. Eu não quero que põe no telão. É necessário a gente lembrar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. É necessário a gente lembrar de tudo aquilo que Deus já proveu na nossa casa. Você esqueceu de muitas coisas. Quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. O que acontece? A esperança se vai. O Senhor é a tua esperança. De olhar para trás. Mas se for olhar para trás, se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Você lembra? Pois é. Será que você lembra do que Deus já fez por você? E foram muitas coisas. Lembra? Ah, meu Deus! Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua Se não fosse a mão do Senhor, eu nem estaria. você não estaria aqui. Quero trazer a memória. Trazemos a memória. Tudo que o Senhor já fez. E a minha fé se renova. Ah, de meu que Deus. eu viverei milagres mais uma vez. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você se lembre de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Eu quero que você se lembre de tudo aquilo que Deus já escreveu na tua vida, aleluia. Porque quando você olha para trás, você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe que foi com mão forte que Deus tirou você de lá, aleluia. É nesta noite que o Senhor está dizendo: eu trouxe você aqui. Eu te trouxe aqui nesta noite, aleluia, para te mostrar que é um renovo preparado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai te usar como canal de bênção nessa terra. A unção, a capa da unção recai sobre a tua vida. Essa unção, aleluia, que te mantém de pé. Essa unção que não te deixa cair. Essa unção que te coloca de pé a cada manhã. Ah, Jesus. Pastor Rafael, vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá pra esse violão. Ah, meu Deus. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, santo e majestoso é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar por esta igreja. Nós queremos orar por este povo. Eu quero que você feche teus olhos. Abre teus olhos não, irmão. Sabe, é difícil para o profeta quando está pregando, está orando. Sabe, você vê a pessoa de olho aberto olhando o quê? Eu não sei. Fecha os teus olhos. Você está no lugar onde a unção, a graça, a presença de Deus vivo está aqui. Com o seu medo de fechar os olhos, com o seu medo de fechar os olhos, o Senhor está dizendo: eu fiz uma promessa para você. E essa promessa eu fiz lá no ventre da sua mãe. Essa promessa eu fiz lá no ventre da sua mãe.
É o Senhor dizendo para mim e para você, aleluia, que Ele continua sendo Deus, que Ele não mudou. Pode tirar o fundo, pode tirar o fundo aí, deixa eles aqui com o violão. Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, quantas pessoas se sentem tão pequenos? Quantas pessoas se sentem tão pequenos, papai querido, diante das lutas, diante das dificuldades. Mas o Senhor tem uma promessa sobre eles. O Senhor tem uma promessa sobre os seus filhos. Foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que escolheu. Ô Pai, e o Senhor é aquele que começou a boa obra, o Senhor é fiel para terminar. Então Deus, em nome de Jesus, papai querido, visita essas pessoas. Senhor, Elias e Eliseu eram homens comuns, como qualquer um de nós aqui nessa noite. Mas o Senhor usou esses homens com um diferencial enorme. Um homem que orou, Senhor, e o sol parou. Papai querido, em nome de Jesus, a Bíblia vai nos dizer, papai querido, que Josué foi um desses homens que orou e o sol parou. Senhor, a tua palavra vai nos dizer, ó Deus, que Elias orou e não choveu. Sobre a palavra de Elias não choveu, mas sobre a palavra de Elias voltou a chover. Senhor, então em nome de Jesus, faz chover sobre este lugar. Senhor, faz chover sobre este lugar. Senhor, faz chover sobre este lugar a tua presença. Faz chover, Senhor. Derrama a tua presença, derrama a tua graça. Senhor, faz chover, Senhor. Que possamos ser encharcados com a tua presença, que possamos ser encharcados com a tua graça. Senhor, faz chover sobre nossa vida. Talvez chegamos aqui seco, seco, Senhor, mas que possamos ser encharcados com a tua graça, com a tua presença. Que possamos ser encharcados com a tua graça. Ainda fica de pé. Pega na mão sua esposa. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos diz que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. A tua palavra nos diz, ó Deus, Senhor, então em nome de Jesus. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Abre as portas.
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascido, Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. É, Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo Aleluia, Jesus. Levanta a tua mão para o alto. Eu profetizo em nome de Jesus o derramado do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida o mover do Espírito Santo poderosamente. Aleluia. Eu profetizo que você vai viver dias maravilhosos da presença do Deus vivo. Eu profetizo. Eu profetizo sobre a tua vida que a unção, que a graça do Deus vivo vai te acompanhar quando você sair daqui. Você não vai sair sozinho, porque a presença do Deus vivo já te envolveu neste lugar. Assim eu profetizo sobre este lugar o milagre. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a bênção sem medidas, em nome de Jesus Cristo. E declaro essas famílias alcançadas pelo poder do Deus vivo, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. dos reis. Cante mais uma vez. Foi teu nascido, Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo te meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde o amor ministrando Nós estamos felizes de estarmos na casa de Deus. Tem mais alguém aí feliz por estar na casa de Deus? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, vamos finalizar esse culto para nós irmos para nossa casa, abençoados com a graça de Deus. Mas como de costume, como sempre, nós sempre deixamos as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor Jesus. Então, se você hoje já veio preparado também para dizimar e para ofertar, não